Deus, glória a Deus. Queridos, nós já vamos receber o pastor Rodrigo Alvim. Pastor Rodrigo, ele veio com um supervisor de suas células. Pastor Rodrigo é pastor na Igreja Batista Central. Ele pastoreia a juventude, ele pastoreia os adolescentes. Um homem de Deus. Ele veio aqui com o Davi, né? Davi está aí. O Davi é supervisor de célula. Davi é um rapaz jovem, médico, e supervisiona células. E a gente conversando com o Davi ali, e ele me contando, né, Davi, a história dele, como ele conheceu Jesus, como ele se apaixonou por Jesus. E um jovem tão novo, e que, se você prestar atenção, na maioria das pessoas hoje focadas, né, em si próprio. E o foco do Davi, sabe o que é? Não é ter um título de doutor, de médico, mas o foco dele, que ele falou, é ser um discípulo de Jesus, querido. É as pessoas sendo impactadas com a vida dele. Isso é muito poderoso quando você vê um rapaz novo que tem aí uma profissão e que ele fala: pastor, se necessário for, eu largo tudo por Jesus. O meu foco é Jesus. E que isso possa nos inspirar, a nossa juventude, nos inspirar para que nós possamos de fato entender o chamado de Deus, o chamado da grande comissão, e entender que existe algo acima de tudo, querido, que é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus. E ele me contando ali, né, Davi me contando que ele tem um sonho, o propósito dele é exercer a medicina em Belo Horizonte, cuidar da família, né? E aí ele conheceu uma moça, né? Uma moça, ele está doido para casar, está orando a Deus. E aí, essa moça não tinha o mesmo propósito dele. Ela tinha um propósito de ir embora. E ele terminou o relacionamento, porque ele falou assim: o meu chamado, o meu propósito em Deus é muito maior do que um relacionamento. Querido, isso é maravilhoso. Glória a Deus, e que possamos de fato amar a Deus sobre todas as coisas e ter a certeza que Ele cuida de nós. Amém? E eu quero que nós possamos aqui receber o pastor Rodrigo Alvim, esse amigo que Deus nos dê. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, que privilégio, né? Ter um amigo tão precioso. Ele veio aqui pela primeira vez na nossa escola de líderes. Ministrou ele e a esposa dele, pastora Kate. E eles ficaram conosco um final de semana. Como que eles transbordaram na nossa vida? Quem aqui conhece ele? Quem participou? Olha que coisa linda. E hoje ele está aqui para transbordar nas nossas vidas. E eu convido a você para orar pela vida dele. Em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor. Ó Deus, Rodrigo, eu louvo ao Senhor por esse momento. Obrigado, Pai, porque ele está aqui com o coração aberto, Pai. Trouxe um dos seus supervisores de célula para poder contar, ó Deus, essa história linda que o Davi me contou. E que o pastor Rodrigo seja um instrumento na nossa vida, Pai, de cura, de salvação, de libertação. E nós recebemos essa palavra que está dentro dele, Pai, com muito carinho, com muito amor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. O povo está animado, gostei de ver. Estou muito feliz de estar aqui em Juiz de Fora. Primeira vez que eu estive aqui com a Kate, minha esposa. Eu não sei se o processo foi marcante, mas para mim e para a Kate foi, né? Eu falo com o Giovanni, aqueles dias aqui com vocês marcaram a gente. Nós fomos embora tão felizes assim, com o que Deus fez aqui, com o que Deus falou conosco no tempo que a gente viveu aqui com vocês. E eu tenho um carinho muito grande pelo Giovanni, pela Mariana. Eu falo assim, Deus nos conectou de uma forma tão especial lá em Belo Horizonte, e eu ganhei um amigo. Eu acho que o Giovanni não sabe, mas, cara, sempre que eu sento com o Giovanni para conversar, sempre ele está fazendo perguntas para a gente. Mas eu falo assim, cara, eu sempre aprendo com o Giovanni, porque ele pergunta, ele escuta, e depois ele comenta, ele fala algo. É uma bênção, viu, Giovanni? Você é uma bênção na minha vida. Obrigado aí por aprender tanto com você. Estou muito feliz, gente. Estou de férias. Pastor de férias não tem jeito, né? Minha esposa falou assim, você de férias, você vai pregar? Eu falei, vou. Mas eu vou porque é lá em Juiz de Fora e porque o pastor Giovanni que me chamou. Porque em outros lugares eu não aceitei convite, não. Mas falei, a gente aproveita para ir lá, matar saudade, caminhar junto. E Deus colocou uma palavra muito especial no meu coração para ministrar aqui nessa noite.
Muito feliz em ver vocês fazendo uma conferência sobre multiplicação de célula. E eu, para sua surpresa, assim, não sei nem se o Giovanni vai brigar comigo, mas eu não vou falar sobre célula hoje. O que eu vou te falar sobre célula é só uma coisa. Meu sonho é ter 90 anos de idade e liderar uma célula. Só isso que eu vou te falar sobre célula, assim, sobre célula mesmo. Eu quero ter 90 anos e estar liderando a minha célula. Tem 15 anos que eu lidero célula. Tem gente que fala assim, não, Rodrigo, já são 15 anos liderando célula, você não cansa não? Eu falei, não, irmão, eu estou no começo. Minha jornada de liderança vai ser 66 anos de liderança. Então ainda tem muitos anos aí pela frente de liderança. Eu amo célula e queria, assim, que vocês entendessem de verdade o que é célula. Eu queria que vocês amassem célula, porque eu falo assim, cara, se eu fui alcançado por Jesus, foi no encontro com Deus, não vou contar meu testemunho aqui hoje, mas o que me fez permanecer firme em Jesus, e o que me ajudou nessa caminhada, o que me deu novos amigos, novos irmãos, foi viver célula. Célula é especial demais. Célula mudou minha vida, não só espiritual. Célula mudou minha vida profissional. Eu aprendi a relacionar com pessoas, eu aprendi a falar em público, eu aprendi a apresentar, eu aprendi a fazer dinâmica, tudo isso liderando uma célula. Me ajudou a crescer em Cristo e me ajudou na minha vida profissional também. Mas vamos lá, queria te pedir para abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Todo mundo achou já? Amém? Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 3. Fala assim, ó, essa afirmação é porque você tem o costume de repetir quando o pastor lê? É que eu falei, vamos lá, né? Ô, gente, desculpa. Eu vou ler, vocês não estão acompanhando aí. Eu tomei um susto que eu falei assim, eu falei e todo mundo repetiu. Aí eu falei, às vezes é costume da igreja, né? O pastor lê, todo mundo lê depois. Desculpa, eu vou ler, vocês vão acompanhando aí, vamos lá. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, vamos fazer uma pausa aqui. Bispo é quem liderava ali a igreja. Bispo aqui você pode ser entendido por um pastor. Bispo aqui pode ser entendido por líder de célula. Bispo aqui pode ser entendido por qualquer pessoa que discipula outras pessoas. Afinal, pastor é quem tem ovelha. Se você cuida de uma pessoa, você é um pastor. Às vezes você não tem o título oficial, aquele PR antes do seu nome, mas você é um pastor, você cuida de ovelhas. Nós fomos chamados para discipular, para fazer discípulos. Então esse texto aqui, para mim, ele é para todos nós. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Queria dar um destaque aqui para o versículo 4. Versículo 4 fala assim, ele deve governar bem sua própria família.
E eu queria falar hoje aqui com você sobre família. E vocês vão entender por que isso tem toda a ligação com as nossas células. Por que isso tem toda a ligação com multiplicação. Primeira coisa que eu queria falar é, discipulado não é não é apenas aquilo que você ensina para as pessoas. Discipulado tem muito mais a ver com o que as pessoas observam de Deus em você. Às vezes a gente fala assim, nós temos que discipular, nós temos que fazer discípulos, e você só quer ensinar. Gente, está certo, tem que ter ensino. Mas deixa eu te falar, as pessoas estão olhando para você, as pessoas estão olhando para a sua vida. De saber, será que elas estão vendo Deus através de você? Será que elas estão vendo Deus na sua família? Será que as pessoas olham para o seu relacionamento, para a sua vida de namorado, para a sua vida de casado, para a sua vida de solteiro, e será que elas estão vendo Deus ali? Se as pessoas não estiverem vendo Deus na nossa vida, deixa eu te falar, a gente pode pregar, a gente pode ensinar, mas eu acho que vai ser bem difícil elas quererem ter uma vida com Deus. Bem difícil. As pessoas estão cansadas de ouvir falar sobre Jesus. O que elas querem é ver uma vida digna do Deus que a gente diz servir. Não adianta você falar sobre um Deus que salva, que cura, se ela olha para a sua família e não vê salvação e não vê transformação dentro da sua casa. Não adianta você virar para a pessoa e falar, é bom ir na igreja, se você vem ao culto 1 ou 2 vezes por mês. Não adianta você falar, célula é muito bom, vai numa célula, sendo que você não vai numa célula. As pessoas precisam olhar para nós, e a nossa vida precisa inspirar elas a quererem buscar a Deus. Por quê? Porque nós temos a presença de Deus, e Deus tem transformado a nossa casa e a nossa família. Família é uma das coisas que mais tem sido atacadas nos dias de hoje. Os relacionamentos têm sido atacados. A gente sabe, nas escolas, o quão terrível está. Eu sou casado há 11 anos, não tenho filho, mas tenho uma sobrinha de 11 anos que mora comigo. Se eu falo sobrinha, ela briga, tá? É minha filha. É minha filha de coração. Mas ela falou assim, tio, de novo você falou que eu sou sua sobrinha. Nós já combinamos. Eu sou sua filha. Vocês falam que é de coração. Gente, eu sei o quanto que as crianças estão sendo atacadas. Isso tudo é para quê? Para destruir as famílias. Se as famílias estão destruídas, muito dificilmente as pessoas vão ver Deus agindo nas nossas vidas. O propósito de Deus para o homem não é uma transformação individual do homem. O propósito de Deus é uma comunidade, é uma família. E ali Deus precisa agir nas nossas famílias. Eu vou trazer 6 princípios que devem reger a nossa casa e a nossa família, só como base aqui para a gente. Só assim, de coisas básicas. Mas é no básico muitas vezes que a gente está errando. Primeiro princípio que deve reger a nossa casa e a nossa família. Princípio da heterossexualidade. Ah, Rodrigo, é óbvio isso. Eu não sei se é tão óbvio assim não. A gente tem visto o evangelho sido distorcido de todas as formas. A gente vê igrejas que propagam o relacionamento homoafetivo de forma normal. Gente, Gênesis 2:24 é muito claro. Homem e mulher devem se tornar uma só carne. Só se torna uma só carne homem se unindo a uma mulher. Acabou, ponto final. Princípio da heterossexualidade é o primeiro princípio. Princípio da interdependência. O que é isso?
Gênesis 2, 24 também. Por isso deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher. Interdependência. O homem deixará pai e mãe. O que a gente vê hoje de relacionamento onde as pessoas são totalmente dependentes de pai e mãe, financeiramente, emocionalmente. Gente, isso destrói família. Eu amo meu pai e minha mãe, mas quando eu casei precisou haver uma ruptura ali com meu pai e com minha mãe, uma ruptura de que hoje eu sou uma nova família. Eu queria almoçar com minha família todo final de semana, e eu falava com minha esposa, Kate, mas qual que é o problema? Nós vamos comer bem, de graça, e vão estar com minha família. E Kate falava assim comigo, nós somos uma família a partir de hoje. Vão ter domingos que nós vamos ter que estar em casa, eu e você, vivendo como família, aqui. Princípio da interdependência. Terceiro princípio da endogamia. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que a sociedade, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Gente, no meio cristão não existe isso de, pastor, eu quero namorar com um cara que tem uma fé diferente da minha. Gente, não caiam nessa cilada. E o pior que não é só namorar. Tem gente que ainda quer casar. Não, mas parece, sabe, pastor? Tem muita coisa em comum. Não caiam em julgo desigual. Quarto princípio da monogamia. 1 Coríntios 7,2, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Casamento, relacionamento é entre homem e mulher, entre marido e esposa, isso é um só. Não existe vou nem falar do relacionamento extraconjugal não, mas vou falar assim, gente, o que está aí acontecendo e destruindo as famílias dentro da igreja é o tal de relacionamento virtual, traição virtual. Não, mas é só uma conversinha. Não, mas foi só uma troca de fotos. Não, mas foi só... Gente, não existe isso. Não existe. O relacionamento é entre homem e mulher e acabou. Eu não tenho que compartilhar minhas intimidades com outra mulher, com outra pessoa. Não existe isso, gente. Não. Mas é minha amiga. Assim, deixa eu falar um negócio polêmico aqui para vocês. Eu questiono muito a amizade entre homem e mulher. Eu não digo que não pode existir. Tem pessoas que nós crescemos juntos ali, eu e a Kate, grupos de amigos. Vou dar um exemplo, a Ju e o Saig são amigos nossos desde que eu cheguei na igreja. A Ju é minha amiga, mas na boa, eu não fico de conversinha no WhatsApp com ela, eu não fico contando intimidade minha para ela, eu não saio sozinho com ela. Se a gente sai, é nós quatro. Se eu saio, é com o marido dela. Isso aqui é só introdução, gente. Estou falando de coisas básicas, mas só para a gente entender o que está destruindo as nossas famílias, isso dentro da igreja. Quinto princípio, o princípio da permanência. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É básico isso aqui, gente? É lógico isso aqui? O que Deus juntou, não separe o homem? É? Por que a taxa de divórcio na igreja é igual à taxa de divórcio aí fora? Como que as pessoas vão entender que casamento é de Deus, que casamento é bom, que Deus é bom, se a taxa de divórcio no mundo é igualzinha à taxa de divórcio dentro da igreja? Quando alguém quer casar, eu falo assim, deixa eu explicar uma coisa para você. O casamento não é um sim que você dá apenas. Eu falo, são bilhões de nãos que você está dando. Você está dando um sim para uma mulher, e você está dando bilhões de nãos para outras mulheres.
Eu falei, você tem certeza que você quer casar? Porque é pesado mesmo. E eu sempre falo, irmão, eu vejo gente entrando em casamento ruim. E a gente vê de longe, você fala assim, cara, não entra nessa não. E a pessoa insiste, e quer, e vai. E eu falo assim, vocês precisam entender uma coisa. O crente só tem duas opções depois que ele casa. Viver um casamento bom ou um casamento ruim. Não existe outra opção. Não existe a opção chamada divórcio para o crente. Ou você vai viver um casamento bom ou um casamento ruim. Você quer viver um casamento ruim? Não. Então o que você vai fazer? Você vai lutar para que seu casamento seja bom. Mas se você pensa que existe a opção divórcio, muito provavelmente você vai olhar para ela e vai desejá-la quando as coisas complicarem no seu casamento. E você desiste de lutar do seu casamento porque existe uma opção chamada divórcio. Se não existe a opção chamada divórcio, só existe a opção casamento bom ou casamento ruim. E quem opta por viver um casamento ruim, não está muito bem da cabeça não. Todo mundo quer um casamento bom. E você vai lutar para ter um casamento bom. Quem é casado aqui? Pode baixar a mão. Quem já viveu crise no seu casamento aí, levanta a mão. Você abriu mão do seu casamento quando chegou uma crise? Por quê? Porque você sabe que você tem uma aliança com sua esposa e com Deus. O casamento é um só. Se você está vivendo crise, se você está vivendo momentos de luta no seu casamento, deixa eu te falar, lute pelo seu casamento. Pare de olhar para o seu próprio umbigo. Pare de olhar para o erro do outro e apontar o dedo para outra pessoa. Olhe para você, no que você pode fazer de diferente. E busque forças em Deus, porque Ele vai te capacitar. Mas princípio da permanência. Casamento é um só, e ele é para sempre. Sexto e último princípio. Princípio da privacidade. Casais não devem compartilhar descuidadosamente detalhes do relacionamento conjugal. E eu vejo que relacionamentos sendo destruídos por causa disso. A mulher está com problema com o marido dentro de casa. E ela chega no trabalho dela e desabafa para todo mundo. Não que meu marido isso, que meu marido aquilo, que meu marido isso outro. E ela encontra umas palavras de conforto ali naquele ambiente. Mas deixa eu te falar, isso é um caso real, que eu vivenciei. Um dia essa menina consertou com o marido dela. Está super feliz, já teve um filho. Mas a imagem do marido dela está totalmente queimada. Por quê? Porque ela destruiu a imagem dele enquanto eles viviam uma crise. Eu sou a pessoa que zelo pela imagem da Kate. A Kate é perfeita? Não, tem 1000 defeitos. Eu também tenho 1000 defeitos. Agora, eu não vou no pastor Giovanni. Cara, você está enfrentando problema com a Mariana? Porque lá em casa, a Kate, meu Deus do céu. Eu não vim com o Davi no carro, descendo, né? Falando mal da Kate ali, falando mal dela o tempo todo. Irmão, jamais. Eu zelo pela imagem da minha esposa. Ah, eu tenho um problema no meu relacionamento? Eu vou tratar isso com quem pode me ajudar. Se a pessoa não pode me ajudar, e é ajuda mesmo, não é palavra de conforto não. É quem vai poder me ajudar, pôr a mão ali mesmo, saber, gente, vem cá, vamos caminhar junto. Normalmente eu faço isso com o meu pastor. Pastor, estou precisando de ajuda. Lá em casa, eu tô assim, eu tenho 1000 defeitos. Mas a Kate está assim, 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 eu estou assim, assim, assim. Ajuda a gente. Gente, zelem pela imagem um do outro. Esse é um princípio super importante. E eu vejo que às vezes a gente falha demais. Ah, mas é minha amiga. Irmão, cuidado com o que você compartilha. E vou falar um trem mais... Eu não ia falar isso não, mas... Nunca compartilhem intimidade com outra pessoa. Eu vou falar porque eu sei que acontece. E sabe o que acontece quando você compartilha intimidade com outra pessoa? A outra pessoa muda o olhar dela sobre quem você está compartilhando. Se o Giovanni compartilhar comigo as intimidades dele com a Mariana, gente,
está na nossa mente, não importa. O meu olhar para Mariana vai mudar. Isso ainda pode gerar em mim um desejo que eu nem deveria ter. Compartilhar intimidade para mim é inadmissível. Um dia eu estava na piscina com uns amigos meus e os meninos começaram a falar algumas coisas. Eu virei e falei assim: gente, cessa esse assunto aí, eu estou fora. Não convém a gente ficar falando essas coisas. O Rodrigo, como é que ele é? O Rodrigo é todo careta, é todo não sei o quê. Eu falei: gente, pode achar o que vocês quiserem, mas eu vou falar, não convém esse tipo de conversa. Vocês estão arrumando problema para vocês. Cuidado com o que a gente compartilha sobre o nosso cônjuge. Não é protegendo a pessoa, não. Não posso falar mal nem nada. Não é isso. A grande questão é: saiba com quem você fala. Só fale com quem pode te ajudar. Cuidado com o desabafo. O desabafo, ele é muito perigoso. Amém? Então vamos lá, agora que eu vou começar mesmo a pregação. Isso aqui foi só a introdução. 1 Coríntios 13, 11. Abre sua Bíblia aí. Esse é o versículo que vai permear aqui a nossa pregação. 1 Coríntios 13, 11. Eu vou ler aqui da versão King James. Fala assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança e raciocinava como criança. Quando me tornei homem, coloquei de lado as coisas infantis. Esse texto aqui está dizendo, 1 Coríntios está falando ali sobre o amor. Depois começa a falar sobre as coisas que são por vir, sobre quando Cristo voltar. E esse texto aqui está querendo dizer que é mais ou menos assim: somente quando Cristo voltar é que nós vamos ter uma mente completamente renovada e entender as coisas. Mas nós fomos chamados aqui para ser semelhantes a Jesus. Então a nossa mente precisa ser renovada, a gente precisa deixar de ser criança e alcançar uma maturidade de um adulto. Esse texto aqui não está falando sobre uma criança pequena que ela se torna um adulto. Esse texto aqui, independente da idade que você tem, ele fala com você, para você deixar de ser como uma criança. Às vezes na sua versão vai estar escrito quando eu era menino, ou seja, quando você tinha um modo de pensar, e quando você amadurece, você deixa para trás esse modo infantil de pensar. E por que isso é importante? A Bíblia aqui está tratando de duas categorias: menino, criança ou adulto. Em várias tradições existiam rituais de passagem da vida de infância para a vida de adulta. Em vários rituais. E normalmente isso acontecia lá por volta dos 12, 13 ou 14 anos. Você deixava de ser uma criança e passava a ser um adulto. E tinha a responsabilidade da vida de um adulto. O que a nossa sociedade fez? Hoje em dia você tem criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, jovem adulto, adulto jovem e depois adulto. Mas se eu perguntar para você hoje, com quantos anos as pessoas estão se dizendo adulto? Você sabe me dizer? Até dentro da igreja a gente está fazendo uma confusão com isso. Você pega lá a pessoa de 30 anos, ela é adulta ou não? Não, ela é jovem, é um jovem adulto. Não, é um adulto jovem. Eu comecei a perceber esse movimento nas igrejas. E eu vi que nós estamos chamando a pessoa de adulto ali por volta dos entre 40 e 50 anos de idade. Qual que é o problema disso? E do que a sociedade está fazendo de pré-adolescente, adolescente, de tudo? O perigo é, você quer ter os privilégios de uma outra fase de vida,
mas você não quer assumir as responsabilidades. Então, o que é um pré-adolescente? O pré-adolescente é alguém que quer se sentir como um adolescente, mas não tem as responsabilidades de um adolescente. O que é o jovem de 25 anos? É o cara que quer ser um adulto, ele quer ter os privilégios de um adulto, mas não quer ter as responsabilidades de um adulto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Daqui a pouquinho nós vamos trazer isso para a nossa vida. Qual que é o problema de homens, tá, gente? Não estou falando de adolescente e jovem, não. Estou falando de adultos. Qual que é o problema? Homens que querem ser chamados de adultos, mas vivem como adolescentes. Homens com seus 40 anos de idade, jogando videogame, sem hora para terminar. Vocês conhecem isso? Ou é só em Belo Horizonte que tem? Ah, Rodrigo, você tem alguma coisa contra videogame? Eu sei que tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas eu tenho tudo. Tudo. Para mim, videogame é coisa para criança. Ah, mas tem jogos para adultos, tem não sei o quê. Ok. Se você quer ser um adulto que joga videogame, saiba jogar. Saiba ter horário, saiba cumprir suas obrigações como adulto. Outro dia uma mulher casada me procurou para conversar. Pastor, meu marido fica no videogame até 4, 5 horas da manhã. Ele não vai para a cama comigo. Ele não deita comigo. Nem relação entre homem e mulher a gente está tendo mais. Por quê? Porque ele fica no videogame até altas horas da madrugada. Gente, isso não é coisa de adulto. Isso não é coisa de uma pessoa madura, que entendeu o que Deus tem para a vida dela. Sabe qual que deveria ser a nossa principal função? Quem é pai aqui? Tem filho, filha? Quem tem filho pequeno, que não completou 18 anos ainda? Tem menos de 18, muita gente. Qual que é a sua principal função? É criar o seu filho para que quando ele tiver 17, 18 anos, ele se torne um adulto. Sabe o que a gente está fazendo? Pegando nossos filhos. Outro dia uma mãe não queria deixar um menino de 20 anos de idade pegar um Uber. Lá na igreja são legendários, que é o programa dos homens ir para a montanha. A mãe ligando na igreja, pastor, você precisa conversar com essa mãe. E eu falei, por quê? E lá você não sabe nada, para onde que vai, você só tem uma lista do que precisa levar. Que a mãe está preocupada com o filho de 20 anos de idade, ela precisa saber onde que o filho dela vai dormir, que tipo de roupa ele precisa levar para a montanha, se ele vai passar frio ou calor. Eu falei, gente, eu não vou conversar com essa mãe não. O menino tem 20 anos de idade. Ou ela manda ele para o Legendários para subir a montanha, ou não vai. Não tem informação extra. Eu vejo a gente criando os meninos como se fossem assim. Fica aqui com papai e mamãe. A gente não tem permitido os nossos filhos se tornarem adultos. E a grande pergunta que eu faço é: será que nós adultos já nos tornamos adultos? Ou nós que somos adultos, dizemos que somos adultos, mas temos nos comportado como criança? Pergunta que eu mais escuto lá na central, principalmente por pastorear jovens, é: pastor, quando eu devo namorar? Quando eu devo casar? E as pessoas querem resposta quando você tiver 18 anos, quando você tiver 20 anos. Cara, a resposta para mim não é essa. Eu sempre falo 3 coisas com os meninos. Quando eu devo... Vou falar sobre namoro primeiro. Eu nem ia falar disso não, mas vou falar. Ô, gente, sabe o que é namoro? Namoro não é bíblico. Eu não estou falando que a gente não deve namorar, não. Mas eu queria que a gente entendesse um pouco isso. Sabe o que é namoro? É você querer os privilégios de um casado sem a responsabilidade
de um casado. Outro dia eu falei algo no culto lá, os meninos ficaram chocados, deu uma polêmica, o Davi sabe. Eu falei assim, quem namora, nem levar a namorada para jantar romântico devia. Só falei isso. Gerou um burburinho depois, veio um monte de gente conversar comigo. Pastor, você é contra namorado ter jantar romântico? Sim. Sabe por quê? O que é o jantar romântico? Eu não estou falando levar para jantar não, gente. Mas o que é um jantar romântico? Você leva, vamos para os casados, é mais fácil dos casados entender. Você leva a sua esposa para um jantar romântico. Prepara aquele ambiente todo, a roupa bonita, perfuminho, investiu num restaurante bom, mandou flor, comprou um presentinho, ficou lá no chamego. Na hora de ir embora, você vai dar um beijo na bochecha dela e falar assim, tchau, boa noite? Não vai. Aí o cara que namora, que sabe que ele não deve ter uma relação sexual com sua namorada porque ele não é casado. Ele quer ir para um jantar romântico, fazer isso tudo, e ele está me dizendo que no final ele vai virar para a namorada dele e falar assim, beijo no rosto, agora tchau, você vai para sua casa, eu vou para a minha. Ô, gente, é brincar com fogo demais, não é não? Muitas vezes a gente quer assumir que é os privilégios de uma vida adulta, mas não quer a responsabilidade. Fala, você quer levar sua namorada para jantar? Vira homem em casa com ela. Aí você pode levar ela para jantar. Aí você pode levar ela para viajar. Aí você pode levar ela para onde você quiser. Enquanto você namora, não deve. Mas vamos lá, o que você precisa então para você casar, para você namorar? Primeiro, ser capaz de liderar espiritualmente a sua própria vida? Primeira pergunta é essa. Para o homem e para a mulher, você lidera a sua vida espiritual? E liderar que eu falo é, você faz seu momento a sós, você faz seu devocional, você busca a Deus, você ora, você vai para a igreja, sua vida espiritual está ok? É o primeiro passo para você saber se você deve namorar ou casar. Para o homem é mais pesado ainda, por quê? O chamado para o homem é para liderar a casa dele espiritualmente, é ser o sacerdote do lar. Como que você quer namorar, como que você quer casar, se você não cuida da sua vida espiritual? Como que você vai ser responsável pela vida espiritual da sua casa? Homens, primeira coisa que você deve fazer na sua vida, irmão, cuide da vida espiritual sua e se você já é casado, da sua casa. Tome a posição do sacerdote do lar. Tudo que sua esposa quer é um homem de Deus que assume esse papel dentro da sua casa. Eu vivi crise financeira. Eu tive empresa, quebrei, Kate trabalhava comigo, fiz só bobagem, me vi dentro de casa com dificuldade de comprar comida, chorando todo dia no banheiro por não ter a provisão para levar para dentro de casa. E eu precisei ouvir um dia a Kate virando para mim falando assim, Rodrigo, eu só preciso que você tema a Deus. Você temendo a Deus, eu estou debaixo da ponte com você. Sabe o que é isso? Tudo que uma mulher precisa é de um homem que teme a Deus do lado dela. Eu não estou falando que não é importante você ter uma provisão para levar dentro de casa. Eu não estou falando que não é importante você cuidar do seu corpo. Cara, mas a mulher tem muito mais segurança quando ela tem um homem temente a Deus ao lado dela. Ela sabe que a situação financeira difícil, o deserto, ele é provisório na sua vida, que Deus não vai te deixar nesse lugar. Homens, entendam isso. O que sua esposa precisa é um homem que teme a Deus dentro de casa. Segundo ponto, para você namorar e casar, você precisa ser capaz de proteger a sua família. Eu estou falando isso é desenvolver um caráter a ponto de saber agir quando a adversidade bate a porta da sua casa. Infelizmente, eu não sei se você sabe disso, mas irmão, o dia mau, o dia ruim, ele chega. Não acha que a vida do crente é um mar de maravilhas, onde só vai viver bênçãos e vitórias na sua vida, não.
O dia mau, o dia ruim, ele pode chegar, ele pode bater na sua porta. E a grande pergunta é: como você reage quando o dia ruim bate a porta da sua casa? Qual é a sua postura quando chega a adversidade dentro da sua casa? Você é do tipo de homem que corre para a presença de Deus, busca a Deus e tem uma postura de proteger a sua família, a sua casa? Ou você é o tipo de homem que deixa as emoções tomarem conta de você e você fica dentro do quarto 3 dias chorando, 5 dias lamentando, 1 mês jogando videogame porque a adversidade bateu a porta e você precisa distrair a sua mente? Quem é você quando a adversidade bate a sua porta? Eu conheço casamentos que foram destruídos porque o homem perdeu o emprego e ele ficou mais de 40 dias jogando videogame sem parar. E a mulher falou: eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. E ele só falava isso: mas você não entende o que eu estou passando. Eu estou vivendo uma crise, eu estou em depressão, estou com uma tristeza profunda. Cara, videogame não vai resolver essa tristeza não, irmão. Saiba para onde você leva a sua família quando a adversidade chega. Terceiro ponto: quando eu estou pronto para casar, quando eu estou pronto para namorar, quando você é capaz de ser um provedor para a sua família. Eu falo com os meninos lá na central: gente, você quer namorar? Você tem condição de pagar um sorvete para sua namorada? Não. Eu falei: então não está na hora de você namorar ainda não. É como eu penso, tá, gente? Isso aí é livre. Mas eu creio que um homem, para namorar, ele precisa ter uma capacidade de prover que seja o mínimo na vida de alguém. E não ficar dependendo de pai e mãe. Homem, quando casa, não fica dependendo de mesada de pai e mãe, não. Eu conheço um homem lá na igreja que casou com uma menina podre de rica. E eu virei para ele e falei assim: cara, seja homem, você provém na sua casa. E você não vai conseguir prover o que o pai dela deu para ela. Agora, você segurar a onda, irmão. Não fica aceitando dinheiro do pai dela todo mês, não. Não fica aceitando mesada do pai dela, não. Não fica aceitando o pai dela te comprar, não. Porque ele estava comprando. Ah, você não quer aceitar mesada? Eles voltaram na lua de mel. Na lua de mel. O pai manda um pix para ele de R$400. Fala assim: estou mandando um presente para você levar ela para jantar. E ele me mandou mensagem. Eu falei com ele assim: devolve, não aceita. Não aceita. Senão ele vai fazer isso com você a vida toda. Você tem dinheiro para levar ela para jantar? Não é no de 400, é no de 100? Vai no de 100 com ela e leva ela para jantar. Quando for aniversário de casamento, Natal, ele quiser dar presente, você aceita. Agora, todo dia ficar te oferecendo dinheirinho aí para você, irmão, pula fora. Assume quem você é dentro da sua casa, provenha dentro da sua casa, leve o melhor para dentro da sua casa. Ah, não estou conseguindo levar o melhor. Glória a Deus, irmão. Você foi chamado para prover, seja muito ou seja pouco. E seja fiel no muito ou no pouco. Agora, o que os homens estão errando? Ah, minha função é ser provedor. Então eu arrumo 2 trabalhos, 3, trabalho até 11 horas da noite, não fica dentro de casa. Destrói a família, achando que é só dinheiro que resolve o problema dentro de casa. Eu canso. Outro dia eu peguei um casal de médico lá. Médicos, o pessoal forma, quer ganhar dinheiro, quer trabalhar, dá plantão o dia inteiro. Eles estavam noivos. Começaram a dar plantão desembolado, assim, ó. Pararam de ir na cela e no culto. Chamei eles para conversar. Eu falei: gente, eu tenho muita liberdade com eles, tá? Eu falei assim: gente, acabou essa história aí de plantão de final de semana. Não, pastor, nós estamos percebendo isso mesmo, que está avacalhando a nossa vida espiritual. Eu falei: e aí, o que vocês vão fazer? Ah, a gente está vendo. Eu falei: está vendo não, irmão. Larga esse plantão, domingo que vocês estão dando, vai para a igreja domingo. Isso não vai resolver a vida de vocês e mudar nada não. Estar na igreja, viver com as pessoas, viver célula, viver comunhão, isso muda a sua vida. Porque não é só um compromisso diário ali não, é sua
conexão com Deus, é seus princípios e valores de Deus sendo alimentados dentro de você dia após dia. Deixa eu te falar uma coisa, se você abandona Deus hoje, os princípios e valores que você aprendeu de Deus, eles começam a se perder na sua vida mais rápido ou mais lento, mas eles começam a se perder. Eu tenho a plena convicção de que se eu largar a Deus hoje, e eu tenho plena convicção disso, eu volto para o mundo das drogas, eu volto para o mundo da bebedeira, vou trair minha esposa, meu casamento e minha família acaba. Eu não caio na ilusão de que a obra que Deus fez na minha vida, ela é permanente se eu largar a Deus hoje, não. É o Espírito Santo dentro de mim, sou eu alimentando o meu espírito, é o que me faz permanecer firme em Deus. E eu vejo gente negociando isso. Eu vejo o homem trabalhando igual um doido, querendo botar só dinheiro dentro de casa, e a esposa falando, eu queria meu marido dentro de casa. Eu queria meu marido buscando a Deus aqui comigo. Gente, eu peguei um casal, 3 meses de casado. A menina sentada assim comigo, vira para mim e fala assim, pastor, e eu lidero os dois, isso que foi mais triste ainda. A menina vira para mim e fala assim, pastor, eu fui enganada. Eu falei, mas como assim você foi enganada? Você namorou 4 anos. Aí ela falou assim, pois é, eu achei que meu marido amava a Deus, lia a Bíblia e orava. Agora que eu casei, eu descobri que meu marido não ama a Deus, não lê a Bíblia e não ora. E ela perguntando assim para mim, o que eu faço? Eu casei, não posso separar. O que eu faço? Agora, sabe qual que é a vida dele? Trabalhar, ganhar dinheiro, tem uma condição muito boa, o cara é bonito, e a esposa está pedindo o quê? Um marido que ama a Deus. É isso que ela está querendo. É isso que ela fala, pastor, me ajuda a ter esse homem que ama a Deus dentro de casa, porque o resto eu já tenho agora. Um homem que ama a Deus, eu não tenho mais. Gente, não tem como a gente viver como adulto e ter hábitos de uma criança. A gente precisa se tornar homens e mulheres de Deus. Quando que a gente vai se tornar homem e mulher de Deus, de fato? Quando você estava na escola, você falava que você estava estudando. Quando você estava na faculdade, você está aprendendo, você é jovem. Quando você está trabalhando, estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro. Para quê? Para atender aos seus próprios prazeres. Quando que a gente vai se ligar que a vida mudou? Que a gente precisa se tornar um adulto de verdade. E eu falo isso para jovens, adultos, idosos. A chave precisa virar. A gente precisa entender que Deus está nos chamando para viver família. E viver família é o que vai revelar a Deus para as pessoas e é o que vai fazer as nossas células crescerem e multiplicarem. Sabe por que eu falo isso? Se uma família vai na célula, na minha casa, e ela observa a minha vida e da minha esposa, e não vê Deus no meu relacionamento com minha esposa, acabou, gente. Não é um discurso que eu estou entregando ali para a pessoa. A pessoa está olhando para a minha vida. Ela quer ver, existe Deus na sua vida e na vida da Kate? Esse Deus que você fala, fez milagres, restaurou coisas na sua família? As pessoas estão olhando o tempo todo, como eu trato minha esposa, como eu trato meus amigos. A gente investe tempo e dinheiro em tudo, e a gente não investe tempo e dinheiro em família. E sabe por que isso acontece? Tem uma culpa aí que é do Estado. O Estado não quer que você invista nessa família. Você tem uma profissão, Davi é médico, está quase virando médico mesmo. Davi teve que estudar na escola, ensino fundamental, ensino médio. Aí com quantos anos você decidiu que você queria ser médico, Davi? 22? Davi demorou um pouco. Vacalhou meu exemplo, Davi. Às vezes você escolheu ser médico novinho. Tem gente que já com 10, 12 anos fala assim, eu quero ser médico, né?
Então lá, o menino decidiu ser médico, com 12 anos. Ele teve que estudar na escola. Quando ele formou no ensino médio, ele pode ser médico? Ele tem que fazer Enem, para entrar numa faculdade. Ele entrou na faculdade de medicina, ele pode ser médico? Não, ele vai estudar mais 6 anos. Então, o cara viveu uma vida ali de mais de 15 anos de estudo para poder ser médico, e se ele quiser especializar em algo, ele ainda vai estudar mais 2 anos para exercer a profissão dele. Você quer tirar carteira? Basta você ter 18 anos? Basta você ter um carro? Você tem que ir para a autoescola. Com 18 anos, você tem que ir para a autoescola. Fazer o quê? Aula, legislativo. Depois você tem que fazer uma prova. Você fez a prova, você pode dirigir? Não, você vai para a aula prática. Você faz o exame para você ser aprovado ainda. Depois você pode ter sua carteira. Agora você quer casar. O que você precisa fazer para você casar? Ir no cartório assinar um papel. Acabou. Qual é a preparação que você precisa ter para constituir família? Zero, gente, nenhuma. Isso não choca você? Não, eu fiquei chocado o dia que eu comecei a pensar nisso. Para você ter uma profissão, você precisa se preparar. Para você dirigir, você precisa se preparar. Para a coisa mais importante que Deus chamou a gente, que é para constituir família. Não existe preparação nenhuma. Segundo o Estado, é só você ir num cartório, ser maior de idade, assinar um papel, pagar uma taxa lá, pronto. Você está casado. E o pior, você casa. Aí você investe em curso. Para quê? Para melhorar sua graduação. Aí você vai fazer pós-graduação, você vai fazer curso por fora, tudo para você melhorar na sua vida profissional e ganhar mais dinheiro. Quantos cursos de casamento você já fez? Quantos cursos para ser um marido melhor você já fez? Quantos cursos para ser uma esposa melhor você já fez? Quantos cursos você já fez para educar os seus filhos? Nenhum. Nenhum. Como que a gente quer ter sucesso em família se a gente não investe em família? Eu lembro um dia eu conversei com o pastor Roberto, e eu falei assim, o pastor Roberto virou para mim, primeiro ano de casado, ele virou para mim e falou assim, Rodrigo, quantos livros sobre casamento você já leu? Eu falei, nenhum. Estou lendo sobre liderança, estou focado na minha supervisão aqui de células. Aí ele virou para mim e falou assim, o que você está esperando para você ler um livro de casamento? Eu falei, Roberto, mas eu não preciso, meu casamento está bom. Aí ele falou assim, você vai esperar a crise chegar para você ler sobre casamento? O Roberto falou comigo, eu e a Simone a gente lê, a cada semestre um livro sobre casamento. Eu não espero a crise chegar para eu ler sobre casamento. Eu estou estudando, conhecendo, aprendendo cada vez mais, me aperfeiçoando cada vez mais, para eu não ter problema no meu casamento. E aquilo virou uma chave dentro de mim. O brasileiro é muito ruim, gente. Você não se preocupa com sua alimentação. Vou dar um exemplo aqui, meu pai. Meu pai, ele vai tomar sorvete. Sabe o que ele faz? Sorvete, uma bola. Aí ele pega paçoquinha, bis, leite condensado, não sei mais o que, mais sorvete, amassa tudo, faz outra camada lá de gordice, põe sorvete e toma tudo. Aí tá lá, ficando velho, barrigudão. Ô pai, você precisa mudar de vida. Sabe o que ele fala comigo? Eu faço o meu check-up. Os níveis lá de glicose, das taxas todas lá, tá tudo normal. Aí eu falo com meu pai assim, você vai esperar você ter um problema de saúde para você cuidar da sua alimentação? E sabe qual que é a grande verdade? É essa, sim. Nós estamos esperando a crise chegar no casamento, nós estamos esperando o problema de saúde chegar para a gente cuidar. Sabe o que é isso? É viver como criança, não é viver como um adulto, não é ter uma mente renovada.
O que a gente precisa? Em primeiro lugar, saber liderar nós mesmos. Saiba liderar a sua vida espiritual. Saiba reagir a situações adversas. Em segundo lugar. Terceiro lugar, saiba prover dentro da sua casa, financeiramente, e prover em amor. Prover em amor não é estar dentro de casa. É estar dentro de casa com tempo de qualidade com sua esposa e com seu marido. Filhos, eu estou cansado de pai falar, meu filho passa tempo demais na igreja e não passa tempo em casa. Mentira. Os filhos estão dentro de casa mais do que na igreja. Mas dentro de casa o filho está dentro do quarto de porta fechada jogando videogame ou está no celular. Tenha tempo de qualidade com seus pais. E aí vocês vão desfrutar de outros prazeres em Deus que vocês querem ter. Mas se em casa você ficar só trancado no seu quarto, não vai funcionar. Voltar para a nossa realidade celular aqui, já caminhando para o final. Eu quero liderar a célula. E eu quero liderar por muito tempo. E eu espero que você deseje isso no seu coração, que você deseje liderar, e que você deseje fazer isso por muito tempo da sua vida. E se eu quero fazer isso por muito tempo da minha vida, eu quero fazer isso de forma excelente. Se eu quero cuidar de pessoas, em primeiro lugar eu preciso cuidar da minha casa. Não adianta eu ter uma casa desgovernada e querer cuidar da obra de Deus. Em primeiro lugar, eu vou voltar, vou arrumar minha casa, para eu poder cuidar bem da obra de Deus. O texto de 1 Timóteo é muito claro, ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a eles com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Para a igreja avançar, coloque sua casa em ordem. Eu poderia falar, para a igreja avançar, lidere, faça isso na sua célula, faça isso de tal forma. Gente, tem várias coisas que você pode fazer na sua célula, tem várias coisas, Deus pode te despertar. Não se limite no chamado de Deus, Deus é quem vai te capacitar, se Ele está te chamando para liderar. Deus é quem vai derramar os dons em vocês. Eu poderia ministrar tanta coisa aqui, mas o que Deus colocou no meu coração foi: organize a sua casa. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Sabe por que a sua mulher não é submissa a você? Porque você não ama ela assim como Cristo amou a igreja. Querer ter esposa submissa todo homem quer. Agora, amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, aí o bicho pega para o nosso lado. Eu te falo, se você amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, você vai ter uma mulher submissa na sua casa. Mulher submissa é uma mulher que está sobre a mesma missão desse homem. Como que a sua esposa vai se colocar sobre a mesma missão que você, se ela não tem confiança nenhuma de para onde você está levando ela? Ou se ela não tem confiança nenhuma da forma como você quer levar ela para esse lugar onde você quer chegar. Quando você amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela, sua esposa vai se sentir segura, amada, e ela vai se colocar sobre a mesma missão que você, ela vai se sujeitar a você, e vocês juntos, aliançados, têm todo o poder para revelar a glória de Deus por onde vocês forem. E é isso que esse mundo precisa. É isso que as pessoas estão carentes de ver. Homens e mulheres que querem privilégios de um homem, mas não assumem as responsabilidades exigidas, não passam de crianças. O que eu vim aqui nessa noite te dizer é: Deus te chama para se tornar um adulto. Ah, Rodrigo, mas eu sou adulto. Gente, não é questão de idade. Eu estou falando desse entendimento de que Deus nos chama para um novo nível de compreensão de quem Deus é e do que Ele espera de nós. Ah, Rodrigo, mas eu sirvo na igreja.
Irmão, as pessoas não querem olhar se você está na mídia, se você está cantando, se você está na recepção. As pessoas querem olhar para a sua casa e ver Deus agindo na sua família. É isso que as pessoas estão de olho. E eu, sinceramente, eu espero que a gente consiga mudar esse quadro. De poder falar para as pessoas, vir para a igreja é bom, por quê? Porque eu venho, porque eu estou aqui todo domingo. Casar é bom, por quê? Porque olha meu casamento com minha esposa. Isso aqui é um testemunho para você que casar vale a pena, que investir sua vida em educar seus filhos, em ter um pouco menos, mas gastar tempo de casa com sua esposa e seus filhos vale a pena. É isso que esse mundo precisa, gente. Quando você estiver endireitado dentro de casa com a sua família, quando sua casa estiver arrumada, eu te falo, sua célula vai romper de uma forma que você nem imagina. De uma forma que você nem imagina. Se você está desajustado com seu marido, se você está desajustado com sua esposa, o melhor remédio é conversa. Sentem-se hoje, conversem, busquem ao Senhor. Para eu encerrar, se a banda quiser subir aqui para a gente orar depois, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre viro para todo casal e falo, sabe lá em Eclesiastes, quando fala é melhor serem dois do que um, porque se um cair, há quem o ajude a levantar, se um se sentir frio, o outro deita, esquenta. Eu sempre pergunto para um casal assim, por que vocês dois são melhores juntos do que separados? Tem casal que não sabe responder. Aí eu falo, às vezes vocês nem deviam estar juntos, se vocês namoram, né? Se é casado, eu não posso falar isso. Mas se namora, eu falo, se vocês não sabem por que vocês dois juntos são melhores, às vezes vocês são melhores separados. Um está atrapalhando o outro. Tem casal que me dá várias respostas de por que são melhor eles estarem juntos. E eu falo, muito legal isso que vocês estão falando. Mas sabe qual que é a melhor resposta? Cara, eu sou melhor junto com a Kate, porque eu aproximo ela de Deus. E ela é melhor comigo, porque ela me aproxima de Deus. Sabe a maior segurança que você pode ter no seu casamento? Não é dinheiro, não é o amor que um sente pelo outro, é no temor que a outra pessoa tem a Deus. Isso é segurança. Isso é o que a gente deve buscar. Sabe qual que é a segurança que eu tenho que a Kate não vai me trair? Não é porque ela me ama. Isso deveria ser um motivo para ela não me trair, o amor que ela tem por mim. Mas às vezes, eu saio de casa, ela está chateada comigo. Vai ter um enviado do inferno lá buzinando na orelha dela às vezes. Vai ter uma situação que ela vai falar, mas ninguém está vendo, ninguém vai ver, o que tem? Isso pode acontecer, gente. Sabe qual que é a confiança que eu tenho, que a minha esposa não vai me trair? É porque eu tenho do meu lado uma mulher que teme a Deus. E eu vejo isso dia após dia dentro da minha casa. Então qual que é a minha principal função? Cara, é impulsionar essa mulher para ela ser o mais próxima de Deus possível. Tudo que eu puder fazer para ver essa mulher orando, jejuando, buscando a Deus, indo na igreja, eu vou fazer. Não existe, hoje é dia de jogo do Flamengo, então eu não vou na igreja. Meu irmão, tô nem aí pro futebol. Tô nem aí para mais nada. Sabe o que importa na minha vida? Buscar a Deus, fazer a vontade de Deus. Kate, vamos embora para a igreja, hoje é domingo. Kate, vamos liderar uma célula. Eu estou insegura, eu estou não sei o quê. Nós estamos juntos, filho. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Deus vai nos capacitar. Eu tenho muita limitação. Eu também tenho. Eu era gago. Eu não gostava de conversar com as pessoas. Quem faz a obra é Deus, gente. Tudo que a gente precisa é buscar a Deus, que Ele capacita, Ele derrama em nós, Ele faz a obra acontecer. Marido, o que você precisa fazer? Busque a Deus, impulsione sua mulher para buscar a Deus com você. Mulher, o que você faz? Você busca a Deus. Está ouvindo, chiado? Entenda isso daqui, mulheres. Vocês não roubam o papel de sacerdote do lar do seu marido. Se seu marido está fraquejando, se seu marido não está buscando, se seu marido não está orando,
Você vai deixar sua casa cair aos pedaços? Claro que não. Você vai orar, você vai buscar, mas sabe o que você faz? Você leva o seu marido para o lugar dele. A Kate direto está lá comigo assim: Rodrigo, nós não estamos orando. Rodrigo, ora por mim. Rodrigo, vamos orar antes da refeição. Tem dia que eu estou mal. E ela fala assim: pode deixar que hoje eu oro. Mas saiba, é você quem ora aqui nessa casa. Porque ela me leva para a minha função o tempo todo. O homem tem uma necessidade de ser admirado. Existe essa necessidade no homem. Eu vou falar, homem, se você quer ser admirado, passe a buscar a Deus na sua casa. Seja o sacerdote do seu lar. E eu te garanto, você vai ser admirado, você vai passar a ser respeitado dentro da sua casa. E te falo ainda mais. Sua vida sexual com sua esposa melhora, muda. A maior atração que a esposa pode ter por um homem não é só um rosto bonito e um corpo bonito, não. É um homem que busca a Deus e passa segurança para ela. Alguns vão me entender aí que já vivem isso. Eu demorei para entender. Que Kate virava para mim e falava assim: não tem nada que me deixa mais animada do que ver você buscando a Deus, trazendo a presença de Deus para dentro de casa. Ela falou assim: isso é a melhor coisa para a minha vida. E eu demorei para entender isso. Tem uma coisa boa nesse versículo que eu li de 1 Coríntios. E é uma coisa que me traz esperança. Porque quando Paulo está escrevendo aqui, é no passado, ele está falando assim, ó: quando eu era criança. Ou seja, ele não é mais criança. Então é quando era. E eu queria que você tomasse posse disso aqui hoje. Se você percebe que você tem vivido uma vida onde você precisa amadurecer em alguma área, cara, leia esse versículo falando para você assim: quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança e raciocinava como criança. Quando me tornei homem, quando me tornei adulto, coloquei de lado as coisas infantis. Sabe o que você precisa fazer com as coisas infantis da sua vida? É colocar de lado, irmão. É parar de pensar no seu próprio prazer e olhar para a sua casa, para a sua esposa e para o seu marido. Quando a gente vai com um bando de homem para a montanha, ficar 3 dias na montanha, não é para a gente fazer acampamento legal, não. É privação. Só sabe o que aconteceu na montanha quem sobe, mas sabe por que os homens voltam transformados? Porque lá a gente trabalha um princípio. Família não se abandona, família não se deixa para trás. Homens inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantáveis diante de Deus. A montanha é para restaurar o homem para a sua configuração original de ser um homem apaixonado por Deus. Um homem que cumpre o papel que Deus o chamou para fazer. Eu falo, gente, esse país vai ser outro quando os homens cumprirem os papéis que eles foram chamados para cumprir. Última coisa que eu vou falar, eu nem ia falar isso não. Eu sei que tem gente que pode não gostar do que eu vou falar, mas sabe qual que é o problema do feminismo? O feminismo busca uma resposta na mulher. E a resposta não está na mulher. A resposta ela está no homem. Só que pelo homem não cumprir o seu papel como ele deve cumprir, o feminismo quer pegar a mulher e colocar ela nesse papel. O feminismo devia lutar, eles não vão fazer isso nunca, mas eles deviam lutar pelo homem cumprir seu papel como Deus o chamou para ser cumprido, porque isso resolveria praticamente todos os problemas que elas estão lutando aqui. Se o homem soubesse cumprir o seu papel, acabou, irmão. O problema é que o homem está disfuncional, gerando uma sociedade disfuncional. E a gente acaba vivendo igreja de forma disfuncional,
Por quê? Porque o homem não tem cumprido o seu papel. Eu sei que às vezes está parecendo uma palavra muito para os homens. E em grande parte. Mas isso não isenta as mulheres da sua responsabilidade espiritual, de buscar a Deus, de serem auxiliadoras, de ser a mulher de Provérbios 31, que na hora da dificuldade bota a mão na massa, corre atrás. Provérbios 31 fala que o homem é respeitado pela esposa que ele tem. O chamado para a mulher é pesado também. Não é simples não. Mas o chamado maior é para o homem mesmo, de amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E se a gente fizer isso, irmão, eu te falo, você vai ver a igreja enchendo, você vai ver célula multiplicando, porque tudo que as pessoas estão carentes nesse mundo é de ver Deus se revelando nas pessoas. E eu creio que Deus se revelando através das famílias é a maior manifestação de amor que a gente vai ver de Deus, é o que vai causar mais impacto na vida de tantas pessoas. Você nunca vai liderar bem uma célula se você não estiver bem com seu marido, se você não estiver bem com sua esposa. Nunca. Nunca. Eu te dou garantia disso, irmão. Eu sei o que é isso. Última dica para a gente orar e encerrar. Maridos e esposas, não durmam uma noite sem orar antes. Ah, Rodrigo, isso é muito simples. É simples e é poderoso. É simples e a gente não faz. Sabe por que é poderoso? Como que você vai orar com sua esposa se você estiver em desacordo com ela em alguma coisa? Quantas vezes a Kate virou para mim e falou assim: Rodrigo, vem aqui no quarto para a gente orar, para a gente dormir. E eu ia e eu ficava calado. E ela falava assim: ora? E eu falava: que orar, filha? Eu quero te matar. Como é que eu vou orar? Gente, os problemas acontecem. As desavenças vêm de vez em quando. Formas de pensar diferente. Discute por uma coisinha boba. E como é que você ora antes de dormir se você não está em comum acordo? E quantas vezes eu virei para Kate e falei assim: Kate, vamos conversar aqui antes? Desculpa o que eu falei, desculpa a forma que eu agi. Não gostei da forma que você falou hoje comigo, não gostei de que aconteceu isso. Quantas vezes a gente precisou sentar ali, entrar em acordo, e aí sim a gente tinha paz para poder orar e dormir alinhado um com o outro. A Kate não vai trabalhar se eu não orar por ela. Eu não prego sem a Kate orar por mim. Kate orou por mim lá em Belo Horizonte. Eu não tenho vergonha nenhuma, irmão. Davi estava no quarto lá. Liguei para a Kate e falei: Kate, estou indo para a igreja, ora por mim. Eu não vou sem você orar por mim. Lá em casa é assim, irmão, é um abençoando o outro. É a gente orando junto toda noite. Ah, o casamento seu é perfeito? Não, gente, temos falhas, lutas, dificuldades. Mas te falo, meu casamento é bom demais. Minha sobrinha está morando lá em casa. Ela virou para mim e falou: todo dia que eu disse assim, que eu e a Kate tem alguma coisinha, ela pergunta assim: isso foi uma briga? Mas sabe por que ela pergunta? É porque ela nunca viu briga lá. Nunca viu. Então ela acha que qualquer coisinha assim, ela fala: isso foi uma briga entre vocês? Eu falo: não, não foi. Aí ela: vocês nunca brigam? Eu falei: a gente tem desacordos, mas a gente senta toda noite, a gente conversa e a gente ora. Aí ela falou: que bonito. Eu falei: é bonito, mas não é fácil não. É difícil. Mas sabe, é o que Deus quer construir em nós. Vamos orar? Ô Giovana, eu gostei demais dessa igreja. Eu ia falar assim: se Deus falou algo com você essa noite, se coloca de pé. Já está todo mundo de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu ia te pedir desculpa se a palavra que você esperava essa noite era sobre célula, multiplicação. Mas
Mas não tem por que eu te pedir desculpa. Isso é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu creio que vocês vão ouvir muita coisa boa aqui sobre célula. Pastor Inar, que está vindo aí, é 1000 vezes melhor do que eu. Vocês vão viver um tempo muito gostoso aqui com ele. Ele é bênção demais, carrega a presença de Deus de forma muito forte. Mas tenham isso no coração de vocês. Às vezes Deus precisa pegar um pastor de jovens para vir aqui falar sobre família, relacionamento, casamento, numa conferência sobre células. E pode ter certeza, quando eu ministro aqui, eu não estou dando pancada em você não. Eu estou olhando para mim aqui o tempo todo, pensando no que eu errei hoje com minha esposa, no que eu preciso orar com ela quando eu chegar em casa amanhã. Mas sabe, uma das coisas que traz mais felicidade para mim é quando os jovens, e os meninos sabem, minha vida e da Kate é completamente aberta, a gente passa dificuldade, os meninos sabem, a gente compartilha. Mas minha maior alegria é quando os meninos me procuram e falam assim: Rodrigo, você pode acompanhar o nosso namoro? Você pode acompanhar o nosso noivado? Você pode fazer meu casamento? Ô, gente, eu me acho ruim demais, de verdade. Mas quando as pessoas falam assim, é porque eu olho para o casamento de você e da Kate, é uma referência para mim. Eu queria ter um casamento igual o seu. Se tem uma coisa que traz uma alegria no meu coração é quando eu escuto isso. E minha maior alegria é poder falar com eles assim: cara, não há nada de bom em mim. O que eu posso te ensinar é uma coisa: temer a Deus. Vai para o lugar de sacrifício. Tema a Deus. Busca uma pessoa que seja temente a Deus para você namorar e para você casar. Ah, pastor, mas eu já casei. Irmão, a luta pode ser mais difícil, mas deixa eu te falar, ela começa não é no outro, é em você. É você mudando a sua postura, é você olhando para os seus erros, é você mudando a sua postura e inundando o outro de amor. E eu creio que uma pessoa que é inundada de amor e regada por um Deus, cara, essa pessoa vai ser tocada e ela vai mudar o comportamento dela. Você faz, não é para ver transformação no outro, não. Você faz é porque você entende o que Deus espera de você e como você deve agir. Mas como consequência, irmão, Deus toca na vida do outro e transforma ele também. E você passa a viver um novo nível de relacionamento como casal e com Deus. Se você sente que você precisa deixar de ser criança em algumas áreas da sua vida, principalmente no que diz respeito à família, se você sente que você precisa amadurecer, que você precisa mudar os hábitos dentro da sua casa, eu queria te convidar para vir aqui à frente para a gente orar. E deixa eu te falar, não fica com vergonha de vir não, gente. Às vezes a gente espera o primeiro vir, a gente fica pensando o que é que o outro vai pensar de mim. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém sabe o que acontece dentro da sua casa, só você sabe. Só você sabe a sua luta, só você sabe o que você está passando com a sua esposa, só você sabe o quanto você precisa melhorar a sua entrega a Deus, só você sabe a postura que você está precisando ter dentro da sua casa. O mais importante aqui dessa noite não é a palavra. O mais importante aqui é a decisão que você toma nessa noite. É a decisão de ir para esse lugar de sacrifício, de busca a Deus, de querer essa maturidade, de se tornar um adulto espiritual, de entender o seu papel como homem e como mulher, e passar a desfrutar de um novo tempo de Deus na sua vida.